E o STF decidiu aplicar a lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A decisão foi tomada por 6 votos a 5. Com isso, políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei da ficha limpa entrou em vigor, ficam inelegíveis por 8 anos. A lei anterior previa um prazo menor, de 3 anos. O voto de desempate foi proferido pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Vida pregressa é a vida anterior com tudo que tinha acontecido e que no momento em que se requer o registro da candidatura, se há de provar. Esta matéria foi exaustivamente examinada no Tribunal Superior Eleitoral e todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento nas eleições de 2012, que foi repetido em 2014, e, portanto, sequer haveria um entendimento, porque prevaleceu este entendimento, a meu ver, de maneira correta. Nesta quarta-feira, quando o julgamento foi retomado, o placar estava 5-3 pela retroatividade da lei da ficha limpa. Mas com os votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello em sentido contrário, o julgamento ficou empatado. Acabará por surpreender a todos com uma situação jurídica de retroação da lei nova, apanhando não só atos e fatos anteriores, como também a própria coisa julgada e a colocando na lata do lixo. Entendo, não é, em obséquio à tese que se vai formular, eventualmente, caso prevaleça a posição do eminente relator, eu entendo que a decisão do TSE claramente transgrediu o postulado da irretroatividade das leis, notadamente o ato jurídico perfeito, num caso, considerado o decurso do triênio legal, e, de outro lado, a própria autoridade da coisa julgada material. O ministro Gilmar Mendes, que já havia se manifestado, complementou seu voto, entendendo que a nova lei não poderia retroagir. Não é sanção, é o quê? Não é um regime jurídico. Regime de quê? Pode se aplicar retroativamente? O sujeito é condenado com a fixação, judicialmente, com a fixação de um grau de inelegibilidade, inclusive no que diz respeito à multa. Nesta quinta-feira, por sugestão do relator, ministro Ricardo Lewandowski, os ministros vão decidir se modulam os efeitos da decisão. De acordo com o ministro, se o novo entendimento for aplicado para todos os casos, muitos políticos poderão perder seus mandatos. Existem mais de uma centena de vereadores já no exercício do mandato, cerca de 20 prefeitos na mesma situação, alguns deputados federais, incontáveis deputados estaduais que podem ter os seus mandatos cassados por essa decisão retroativa e afetando, inclusive, o coeficiente eleitoral. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, explica para a gente quais os efeitos, quais são os efeitos dessa modulação da decisão. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal deixou para resolver hoje, o plenário, trata exatamente dessa questão da modulação dos efeitos dessa decisão que foi tomada num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A preocupação do ministro Ricardo Lewandowski é exatamente definir como é que fica a situação dos candidatos que acabaram se assumindo cargos pelos quais foram eleitos e que têm aí os mandatos sendo questionados na Justiça. E aí existe uma possibilidade, a partir dessa decisão do Supremo, da forma como está, deles serem cassados, desse mandato ser cassado. Então, para resolver a partir de quando os efeitos da decisão do Supremo irá incidir, houve então essa proposta de modulação dos efeitos que será discutido na tarde de hoje do Supremo. Além disso, os ministros deverão também fixar a tese desse julgamento e é a partir dessa tese que isso irá vincular todas as demais instâncias do Poder Judiciário, tendo em vista que
esse prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa, que é de 8 anos, que acabou alterando o prazo anterior, que era de 3 anos, deverá ser aplicado para todos os demais casos semelhantes em curso perante o Judiciário brasileiro. Então, a partir dessa fixação da tese, nós teremos, portanto, de que forma que o Judiciário deverá replicar esse entendimento do Supremo, definindo também a situação desses candidatos que já assumiram cargos e que estão aí com os mandatos sendo questionados. Gisele, onde estão previstos os requisitos para ser um candidato, para se candidatar? Quando a gente fala de requisitos para se candidatar, nós estamos lidando numa área que se trata de legitimidade passiva, legitimidade eleitoral passiva. Tanto os requisitos para ser eleito estão na Constituição Federal, mas é possível que também leis estabeleçam requisitos como, por exemplo, requisitos de inelegibilidade. A Constituição Federal estabelece, por exemplo, precisa ter nacionalidade brasileira, tem que ter domicílio eleitoral, tem que ter idade mínima para determinados cargos. Então, a Constituição fixa requisitos de elegibilidade. A Lei Complementar 64, que é de 1990, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, ela já traz requisitos de inelegibilidade. Então, o que significa? Os requisitos de elegibilidade, eles devem estar preenchidos para que alguém possa se candidatar a qualquer cargo político. E os requisitos de inelegibilidade, eles são impeditivos. Então, um deles trata exatamente essa situação. Condenação por abuso do poder econômico e abuso do poder político, na legislação anterior, havia um prazo de 3 anos. Isso impedia que um candidato, ele disputasse um pleito eleitoral se não tivesse ultrapassado esse período de 3 anos com base na lei anterior. Com base na lei da ficha limpa, esse intervalo ele aumentou, ele passa a ser de 8 anos, segundo o entendimento do Supremo. Essas condições elas devem ser verificadas no momento do registro da candidatura e aí nós temos então tanto esses requisitos para ser eleito previstos na Constituição Federal, como requisitos que impedem o candidato de concorrer às eleições previstos na lei complementar. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Até. Até lá.